Continuando com as espécies de tributo, nós falamos do imposto. O segundo que nós vamos falar agora são as taxas. A taxa. E olha como a taxa já é diferente do imposto. A taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal prestada ao sujeito passivo, ou seja, ao cidadão. Ou seja, gente, para que seja cobrada uma taxa de nós, do contribuinte, é necessário que o Estado preste uma atividade. São tributos vinculados a uma contraprestação do Estado. Lembrando, olha a diferença de imposto e taxa. No imposto, o tributo é exigível independente de contraprestação estatal. O Estado só cobra, ele não tem por exemplo, o pessoal confunde IPVA ou IPTU, minha rua tem que estar asfaltada, não tem nada a ver. Porque o imposto ele é exigível independentemente de qualquer contraprestação do Estado. Já a taxa, o tributo ele só é exigível se ocorrer vínculo entre esse tributo e uma atividade estatal prestada pelo Estado. Uma atividade estatal prestada pelo Estado ao sujeito passivo desta contribuição, que somos nós, cidadãos. Interessante a diferença, né? Exemplos de taxa, gente. Taxa de polícia ou taxa de fiscalização, aquela oriunda do poder de polícia, será exigida em virtude de atos de fiscalização realizados pela administração pública. Taxa de alvará, fiscalização ambiental, ou seja, o que gera a possibilidade dessa cobrança dessa taxa nessa situação? É a fiscalização por parte do Estado. Temos a taxa de serviço, que será cobrada em razão de prestação estatal de serviços públicos específicos e divisíveis, como exemplo, taxa de coleta de lixo, taxa de água. Olha, a taxa está plenamente vinculada a uma contraprestação estatal, à prática de uma atividade estatal ao sujeito passivo, a nós contribuintes. Diferencia taxa de imposto, isso é importante. E lembrando, imposto e taxa são espécies de tributo. Então, quando a gente quer falar de forma geral, ampla, nós vamos falar tributo. Professor, se alguém me perguntar o que é o imposto, é uma espécie de tributo. A gente tem que ter isso em mente. Muita gente confunde. Uma próxima espécie de tributo que eu separei para vocês é a contribuição de melhoria. E quando que esse tributo ele é exigível? A contribuição de melhoria ela é exigida em decorrência de uma obra pública realizada pelo Estado que valorize um imóvel de um particular. Então vamos pensar no seguinte: eu, professor, eu tenho um imóvel numa determinada região e o poder público vai lá e constrói uma praça em frente a esse imóvel meu. Em virtude da construção dessa praça pelo poder público, pelo Estado, o meu imóvel se valoriza. Em razão dessa em razão dessa melhoria praticada pelo Estado e com essa melhoria ter valorizado o meu imóvel, o Estado pode exigir essa espécie de tributo chamada contribuição de melhoria. Legal, gente? Show de bola? Olha, taxa, contribuição de melhoria, ambos são tributos que podem ser cobrados tanto na esfera federal, estadual e municipal. Tá? Deu para entender a contribuição de melhoria? O contribuinte, o Estado só pode exigir essa espécie de tributo se ele realizar uma obra pública que valorize o imóvel de um particular. Então, como eu dei o exemplo para vocês, o exemplo da construção de uma praça em frente a um imóvel de um particular e em virtude da construção dessa praça esse imóvel se valoriza. Neste caso pode ser cobrado uma contribuição de melhoria. O empréstimo compulsório, gente, ele tem uma determinação, ele tem
determinação exclusiva, mas o que é o empréstimo compulsório em regra? É quando o governo vem e empresta um dinheiro de você de maneira compulsória. Ele não te pergunta, ele vem e pega um dinheiro seu e com a determinação que no futuro ele venha te pagar, tá? Este é o empréstimo compulsório, é a prestação em dinheiro que o Estado ou outra entidade pública de direito interno exige nos termos da lei para custeio de suas próprias atividades. Então, o Estado ele pode instituir esta espécie de tributo denominada empréstimo compulsório para custear as suas próprias atividades. E essa cobrança ela é compulsória, gente. A única coisa que tem que ocorrer é a promessa de um pagamento ulterior. Então, no futuro, ele vai ter que te pagar, tá? Mas a cobrança desse tributo, desse empréstimo compulsório, o pagamento ele é obrigatório, ele é compulsório. Vejamos. Não é fácil não morar no Brasil. É isso aí, gente. Tá bom? E a última espécie de tributo são as contribuições especiais. As contribuições especiais é um tipo de tributo cujo resultado da arrecadação ele é destinado para o financiamento da Seguridade Social, por exemplo, assistência social, previdência social, a saúde. Vamos lembrar, quem já ouviu falar da CPMF, que era um imposto, que era uma espécie de tributo, a contribuição de melhoria, que foi criada para ser destinado para a saúde, né? Então, é uma espécie de tributo cuja sua destinação vai financiar, por exemplo, a Seguridade Social. No caso da CPMF, ele financiou a saúde. Era para financiar, em tese, a saúde. Uma outra possibilidade também são programas que impliquem na intervenção do domínio econômico. Quando eu falo em intervenção do domínio econômico, a gente vai lembrar do CID de combustíveis. O imposto é um tributo, até eu confundo às vezes, mas é um tributo que incide sobre os combustíveis. E também uma espécie de contribuição especial são aquelas anuidades que se pagam lá para os conselhos de classe, CRM, CREA. Legal, gente? Com isso nós revimos as espécies tributárias. Lembrando mais uma vez, tributo é gênero do qual imposto, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais, empréstimo compulsório são espécies. Espécies. O imposto é uma espécie de tributo. Lembrando, esta classificação é conhecida como classificação pentapartida. Legal, gente? Continuando, então, enfim, nós adentraremos num assunto novo hoje, que é a contribuição, que é o crédito tributário e o lançamento. Gente, o crédito tributário, o que a gente vai pensar no crédito tributário? Nós vamos pensar quando chega lá o carnezinho de PTU pronto para pagar. Tá certo? O fato gerador do PTU é eu ter a propriedade do imóvel, mas é só eu ter a propriedade do imóvel, não dá direito do Estado vir me cobrar o imposto territorial urbano. Ele tem que gerar esse crédito tributário. Então, quando a gente pensar em crédito tributário, eu vou pensar lá no carnezinho chegando em casa para eu pagar, porque já ocorreu todas as fases que possibilitaram o Estado de cobrar este tributo. O crédito tributário, gente, ele é a prestação em moeda ou outro valor que nela possa se exprimir, onde o sujeito ativo da obrigação tributária, sujeito ativo, União, Estado, municípios e Distrito Federal, tem o direito / dever de exigir do sujeito passivo o pagamento de determinado tributo, certo? No entanto,
o crédito tributário ele resulta da conjugação de 3 fontes: lei, fato gerador e lançamento. Como eu disse para vocês, não basta ter só o fato gerador lá para que o Estado venha e exija um tributo do contribuinte, tá? Então, para que exista esse crédito tributário, precisam ser conjugados 3 fontes. Lei, então precisa estar previsto em lei, precisa ter o fato gerador, e este fato gerador precisa estar previsto em lei, e precisa ocorrer o lançamento. E daí eu vou ler para vocês o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: o lançamento consiste em um procedimento administrativo privativo da autoridade administrativa tendente a verificar a ocorrência do fato gerador e a matéria tributável e definir o montante e identificar o sujeito passivo. Ou seja, o que é o lançamento? É quando a administração pública ela delimita lá o fato gerador, certo? Ela verifica a ocorrência desse fato gerador e o que é essa matéria tributável, e ela define o montante que vai ser cobrado e de quem ele vai ser cobrado. Então, por isso que eu disse para vocês, é quando chega o carnezinho lá para você pagar o IPTU, por exemplo, ou o IPVA. Quando chega o carnezinho é porque já foi gerado esse crédito tributário, já ocorreu a conjunção dessas 3 fontes, da lei, do fato gerador e do lançamento. Lançamento, gente, consiste num procedimento administrativo privativo da autoridade administrativa tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, ou seja, o que possibilitou a incidência tributária, a matéria tributável, fato gerador, o que gerou a incidência, qual é a matéria que gerou esse fato gerador. Ele vai definir o montante que vai ser cobrado e vai definir o sujeito passivo. Então, voltando, lançamento, fato gerador, a matéria que está tratando esse fato gerador, montante que será cobrado e sujeito passivo dessa contribuição, certo? Feito isso, tudo isso estando de acordo com a lei, surge o crédito tributário. Legal? Ocorrido o fato gerador previsto em lei, nasce a obrigação tributária após a administração pública proceder toda a liquidação, definir o sujeito passivo, que é o lançamento. Por isso que o crédito tributário ele só nasce a obrigação nossa o direito do Estado direito dever de exigir uma contraprestação tributária, exigir um tributo, pagamento de um tributo, nasce da conjugação dessas 3 fontes: lei, fato gerador e lançamento. Conjugamos essas 3 fontes, surge o crédito tributário, e através desse crédito tributário que a administração pública, o Estado, exige o pagamento de determinado tributo. Tranquilo, gente? É isso que nós temos por hoje. No material nosso postado na plataforma Teams, também isso aí está bem explicado. Quem tiver dúvida, depois é só me perguntar. Mais uma vez, obrigado, gente. Um abraço.